O Sultão falou que o maior poder do ser humano, você sabe qual é? O maior poder do ser humano? Ele trouxe isso para mim. Qual é o maior poder do ser humano? E a gente fica pensando, né? O que será um poder, né? De realização. O homem, o ser humano se acha tão poderoso, né? Quando tem status, quando está num certo lugar diante da sociedade, né? Às vezes o ser humano se acha poderoso quando pode controlar outras pessoas. E é muito interessante, né? Essa questão também, né? De controlar outras pessoas. Ele diz que o maior poder do ser humano não é levitar, por exemplo. Ele diz que o maior poder do ser humano não é desmaterializar ou materializar coisas. O maior poder do ser humano não é fazer mágica na frente dos outros. Ele diz que o maior poder do ser humano não é andar sobre as águas. E conclui: o maior poder do ser humano é poder ser quem é. É tornar-te quem tu és. Ele diz que esse poder é maior do que todos os outros. É maior, inclusive, do que aquilo que na verdade é só uma demonstração de força, né? Muitas tradições dizem que dominar os outros, dominar esse mundo da ilusão, transitar por esse mundo com muita realização material, né? E essa ideia, né, de se impor, isso pode ser uma força. Controlar o mundo exterior, o mundo à volta, pode ser uma força, mas poder mesmo é o poder de vencer a si mesmo. É o poder consciencial, é o poder de estar presente. O que isso quer dizer? Eu lembro de uma história ou de uma lenda sobre o místico Ramakrishna, que foi um grande místico, ficava em transe, ficava assim, tomado por uma força, em êxtase, por dias e dias e dias. Ramakrishna, né? Foi um homem muito importante assim nas tradições hinduístas. E certo dia, alguém considerado um mestre procurou a ele e falou: Eu posso andar sobre as águas. Qual é o seu poder? Que poder você tem, né? E o Ramakrishna perguntou: Quanto tempo você demorou para aprender isso, né? Andar sobre as águas? Ele falou: Eu dediquei 30 anos da minha vida para conseguir andar sobre as águas. E aí o Ramakrishna diz para ele: Você desperdiçou então, que tristeza, porque basta uma moeda e o barqueiro me atravessa do rio de um lado para o outro. Tempo desperdiçado, porque a maior dedicação da nossa vida é em nos conhecer, conhecer a nossa essência, conhecer a nossa natureza, o nosso poder de realização a partir de quem nós somos no mundo. Nesse mundo em que somos atravessados e atravessadas por muitas dores, por muitos traumas, por muito medo, por muita carência,
Nós somos atravessados por valores de uma sociedade agressiva, preconceituosa, racista, machista, sexista, colonialista, patriarcal e ainda carregamos as dores da nossa infância, da nossa juventude, trazemos dores ancestrais daqueles que vieram antes de nós e tudo isso nos impede de ser quem nós somos. O nosso comportamento de automatismo, os valores que são criados e introjetados na nossa mente desde a infância, eles vão adestrando os nossos corpos, a nossa mente, a nossa vida. Parece que tem um script invisível de como é que você tem que se educar, crescer, se desenvolver, casar que nem todo mundo casa, ter filho que nem todo mundo tem, fazer uma faculdade, ser bem-sucedido, admirado e admirada por todos para se fazer valer na vida. Para você se dar valor, tem que ter admiração de outras pessoas, outros têm que te dar valor, senão a gente não encontra esse lugar que se agrava no mundo contemporâneo, esse mundo pós-moderno das redes sociais. Nós estamos completamente fragmentados, criando uma máscara de quem nós somos para essa rede social, outra máscara para aquela rede social. E são tantas máscaras que ao chegar em casa, muitas vezes a gente vive outra máscara com a família, com o relacionamento. Isso nos distancia de quem nós somos. Daí a saudade de um lugar perdido, a saudade de um paraíso, a saudade de um céu, a ideia de que nós não somos desse mundo, que esse mundo é totalmente contrário à nossa natureza mais íntima. Nesse lugar as religiões nadam de braçada, vendendo o céu para depois da morte, vendendo o paraíso se você fizer tal coisa, e se você seguir essa doutrina, e se você seguir esse dogma, e se você seguir esses mandamentos, e você continua perguntando: cadê eu? Onde é que eu estou aqui? A distância entre mim e a minha própria natureza, a minha essência, cria um vácuo de vazio existencial. Nesse mundo tão fragmentado, tão volátil, tão líquido e superficial, nós nos desencontramos da nossa alma. Nós sentimos uma saudade de nós mesmas. A saudade que nós temos é da nossa alma. É a saudade de ser acolhido ou acolhida integralmente da maneira como somos. A espiritualidade nos ama do jeitinho que a gente é. São palavras do sultão, são aprendizados que eu tive com ele, que desta maneira não está em nenhum livro, em nenhuma doutrina, em nenhuma religião, mas isso se mostra como uma proposta de espiritualidade, uma proposta de olhares contemporâneos que precisam ser atualizados segundo uma nova espiritualidade que toca o nosso coração desse local tão acolhedor, generoso, delicado, amoroso, que vai chegando assim e vai acolhendo as nossas dores, os nossos traumas. É isto que nos impede de ser quem somos. Então, nesse caminho, existe a possibilidade de curar desde as dores da nossa infância, da nossa adolescência, do nosso adulto, da nossa mulher adulta, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, e entender que desde a infância, quando você ganha um presente que você não gosta e você tem que agradecer por educação, quando você tem que
já na primeira infância ali, agradar os adultos para ser aceito. Quando você precisa ser uma boa moça para ser admirada, um bom moço para ser admirado, a gente já começa um tipo de patologia, né? A gente já começa a viver uma falsidade, um falso eu se manifestando para agradar as pessoas, um falso eu para ser admirado, um falso eu para se encaixar no script da pessoa bem-sucedida, do empresário, do influenciador, um falso eu que pode ganhar um mundo, um falso eu que pode se tornar muito conhecido, reconhecido, famoso, famosa, artista, cantor, empresário. Pode o mundo inteiro te aplaudir por uma imagem que você cria e dentro de você continuar um vazio, porque ainda não é o que sou. A minha alma carece de transbordar no mundo sem ruído, sem os ruídos do meu próprio julgamento, sem os ruídos do julgamento dos outros. Logo, o maior poder do ser humano é se desvencilhar de todas essas crenças limitantes, de todas essas dores, curar a sua alma para tornar-te quem tu és no mundo e encontrar esse lugar de realização, de plenitude, o entendimento de que quando eu adentro esse local, adentro a mais profunda e maravilhosa, acolhedora, generosa, genuína, única espiritualidade. Gratidão, axé, arroz, saravá, namastê.